Olá, o mercado de renda fixa normalmente faz parte importante da alocação de muitos investidores. E eu diria que temos algumas mudanças importantes que estão acontecendo. Recentemente, o Jamie Dimon, que é o presidente do JP Morgan, falou que ele está, quando tem uma barata tem outras, falando do mercado de crédito. E é verdade que tivemos nos últimos meses alguns eventos meio dramáticos. Tem a Tricolor, que é uma empresa que foi à falência, a First Brand também e a Primaland também. E não são montantes pequenos, né? E isso que é importante. Mas, bom, primeiro tem um certo setor que eu foco aqui, que é o setor de financiamento automobilístico, mas também a maneira como esses financiamentos estão sendo feitos. A gente fala de shadow banking, ou um mercado paralelo de crédito, que hoje em dia está sendo também procurados por muitos investidores que desejam taxas de retornos maiores. Isso é um problema sistêmico dentro do mercado? Não sei, é difícil de dizer, mas podemos dizer o seguinte, que despesa de casa é um item grande e despesa sobre carro também é algo importante. Então, quando você tem várias empresas que vão à falência, que tenha fraude ou não, isso significa que os fundamentais também econômicos estão se deteriorando. E chama bastante atenção porque novamente você tem toda uma engenharia de empacotamento de dívidas que foi feita e aí temos um problema. A Bond Vigilante faz um gráfico super interessante que mostra a taxa de juros dos carros para empréstimo e delinquencies, quer dizer, a quantidade de atraso acima de 90 dias. Podemos observar que tivemos um aumento substancial da quantidade de atrasos, ou mesmo simplesmente não pagamentos dessas dívidas. Isso é um sinal de estresse real dentro da economia. Também aqui a gente pode observar o que a gente chama a curva de juros, a diferença, o steepener, quando ela fica mais alto novamente na parte mais longa e mais baixo na parte mais curta. Aqui, quando a gente teve esse movimento, isso foi a razão principal foi a inflação. E aqui, novamente, temos esse movimento acontecendo. E podemos observar historicamente que isso sempre aconteceu em todas as recessões aqui. Aliás, se a gente olhar bem, faz bastante tempo que não temos uma recessão também. Então, não estou dizendo que vai acontecer, mas as condições estão se reunindo para isso acontecer. Em outro vídeo, eu mostrei. Aqui a gente pode ver a Bolsa Americana e aqui embaixo são duas informações que são importantes. Em laranja é a diferença de taxa de juros entre o que a gente chama junk bonds,
que é realmente crédito quase podre, e o que ainda tem uma nota de crédito BBB. E em cinza aqui, isso é volatilidade. Então, podemos observar que tem uma correlação entre o spread, o que se paga mais, pelo aqueles que têm uma nota de crédito mais fraca, e também a volatilidade. E também aqui o mercado. Então, tudo fica interligado. Hoje em dia, esse spread aqui está muito baixo ainda, mas está começando a mostrar alguns pequenos sinais de mudanças. Esses sinais são importantes porque, como a gente viu antes, teve algumas falências, algumas empresas em pouco tempo, e provavelmente, como funciona toda essa máquina financeira, esse tipo de engenharia, problema com essa engenharia financeira, provavelmente vai ser observado novamente em outras instâncias. Aqui é a mesma informação, então em cinza aqui são as notas o spread daqueles que têm uma nota de crédito mais fraca, e amarelo, ouro, assim, pelo menos aqueles que têm uma nota de crédito ainda confortável, que é BBB. E aqui embaixo é a diferença entre esses dois. Então a gente pode observar que ainda está muito comprimido. E aqui basicamente a mesma informação, mas só apresentada de maneira um pouco diferente. A gente pode observar que temos uma pequena mudança. Parece que o mínimo já chegou aqui. Mas o que é interessante está aqui. Embaixo aqui é a bolsa, né? E aqui em cima, basicamente, são 3 fundos de crédito privado. Então, podemos observar o aumento relativamente importante do spread. Esses fundos, na realidade, perderam bastante dinheiro ultimamente. Em cinza é o spread, que eu mostrei para você antes, que ainda está bem comportado. Então, esse segmento aqui, e a gente viu nessas falências importantes, estão começando a mostrar alguns problemas relativamente sérios. Aí você vai me dizer, mas isso, eu não estou preocupado com isso, eu não tenho esse tipo de investimento. Eventualmente você tem de maneira indireta através de um fundo ou através de um ETF ou outro instrumento. Então isso é algo que pode acontecer. Você nem sabe que tem, eventualmente seja isso. Eu faço um pequeno comparativo com a bolsa, a gente pode ver dentro do setor que é mais cíclico, consumidor, vários classes, ou segmento de ações que tem um desempenho negativo substancial esse ano. Então, por exemplo, roupa, aqui você tem sapatos, aqui os pneus de carros, hotelaria, restaurante. Então a gente pode observar que tem alguns setores relativamente importantes que não estão indo bem. Muita disparidade entre eles. Por exemplo, o setor da restauração, então Starbucks não está muito bem. O Chipotle Mexican Grills está mal. Cracker Barrel Old Country também não está muito bem. Então, a gente pode observar alguns que estão bem, outros que não estão bem, mas aqui o ranqueamento por tamanho de empresas. E várias dessas empresas têm um endividamento, às vezes, substancial. Então, algo que
parece bem seguro, não necessariamente seja realmente tão seguro, não. E mesmo dentro do segmento de consumidor, o que é normalmente mais recorrente, como despesas, né, coisas que são mais resistentes, a gente pode ver. Interessante que o segmento de distilled witness, que é a bebida alcoólica, está tomando um tombo relativamente importante. É verdade que a gente observa uma mudança um pouco de comportamento. As pessoas estão consumindo menos álcool. Então é menos álcool, menos cerveja e também na parte de comida menos. Não vou dizer menos em quantidade, mas pelo menos impactou o resultado dessas empresas. Aqui em vermelho é basicamente a relação de toda a renda fixa, privada e governo, em relação o risco de crédito do governo. A gente pode ver que tem uma correlação importante com a bolsa aqui embaixo. Aqui embaixo eu coloquei, na verdade, a bolsa americana com um peso igual para todas as ações. Porque realmente a gente tem uma distorção com o setor tecnologia que hoje em dia representa um peso muito grande dentro do índice. Então aqui é como se você achatasse todo mundo igual. E você deu um peso igual. Então a gente pode ver realmente que tem uma correlação muito importante entre as duas coisas. Nada de alarmante por enquanto, mas eu acho que é importante notar que parece que eventualmente a gente chegou a uma certa compressão do spread que faz que é difícil melhorar. E essas falências recentes, a gente tem vários sinais que estão mostrando que a coisa não está tão boa não. Dá uma olhada novamente nesse gráfico, porque eu vou te mostrar essa informação de uma maneira diferente. Aqui eu coloquei em verde o dólar, o Currency Index, que é a cesta do dólar contra as outras moedas. Então, a gente pode ver que existe uma correlação também entre a força do dólar e o estresse dentro do mercado de crédito. E por que temos isso? Temos isso porque a grande parte do mercado internacional está em dólar. E como tudo é colateral, você tem um mecanismo de transmissão dentro do mercado que faz que quando se tem estresse dentro do mercado de crédito, na realidade isso se repercuta também no valor do dólar. Então muita gente está falando assim, não tem sustentabilidade para os Estados Unidos ter esse déficit, essa coisa toda. Mas, no final das contas, a pergunta que você tem que se fazer, e que eu fiz para várias pessoas, vários grupos, se hoje você tem que escolher para os próximos 10 anos ter uma renda fixa do bônus Tesouro Americano em dólar ou bônus do Tesouro Europeu em euro para 10 anos, qual dos dois você escolhe? Você escolhe euro ou você escolhe dólar? E de maneira interessante, eu fiz essa pergunta e 100% das respostas, inclusive a minha, foi a favor do dólar. Não estou dizendo que o dólar vai subir, mas existe uma percepção que, afinal das contas, sim, os Estados Unidos têm um monte de problemas, mas os outros têm também problemas que são eventualmente mais importantes. Então o dólar continua sendo a melhor alternativa, ou a menos pior. Enfim, nós como gestores temos acesso ao mercado de bons. O Swissquote é uma plataforma na Suíça muito boa que dá acesso a todos os mercados, inclusive o mercado de renda fixa, para quem quer ter alocação em papéis individuais. O importante saber é que
muitos desses bonds são negociados não em bolsa, mas over the counter, entre instituições. Mas também, de certa maneira, em outros vídeos já mostrei essa plataforma do Just ETF. Em relação à renda fixa, em dólar ou outras moedas, eu gosto mais de usar ETF. Então você tem moeda, os tipos de bonds, convertible, corporate, government. Então, eu diria que de maneira geral, hoje em dia, se você olhar a sua carteira de renda fixa, eu daria mais peso ao que é risco, crédito de maior qualidade. E se você tem alguns junk bonds, coisas que são um pouco mais duvidosas, entre aspas, ok, foi uma boa escolha. Eventualmente é bom migrar para risco crédito menor, que pode ser empresa de alta qualidade, e governo, bônus do Tesouro Americanos, por exemplo. Então tem vários ETF que permitem fazer isso, que seja bem curto a um prazo bem longo também, entendeu? Então a nossa postura é sempre uma certa prevenção, no sentido que quando a situação é boa, você não vai comprar um seguro quando você está precisando dele. Então a gente está percebendo que tem mudanças importantes que estão ocorrendo. Difícil dizer se isso vai virar um evento sistemático, mas tivemos algumas falências de repente importantes que impactaram o mercado. E podemos observar outros sinais fundamentais que estão mostrando que temos uma degradação do ambiente econômico que aponta provavelmente para uma recessão. Então, investidor de renda fixa internacional, primeiro, encurtar os prazos, eventualmente, e focar na qualidade. E no foco da qualidade, eu diria que papéis do governo, treasuries, em dólar, parece ser uma alternativa interessante. Obrigado pela sua atenção e qualquer coisa, entre em contato com a gente.